Vamos lá. Boa noite aos irmãos que aqui estão. Boa noite a você que nos acompanha de casa. Obrigado por esse momento que nós ficaremos juntos. Também agradeço pela presença dos visitantes que aqui estão. Se você nos visita, diga para nós, através das mensagens, de onde você é, para nós te conhecermos, tá bom? Tenho certeza que passaremos alguns momentos bons aqui, né? Nós vamos estudar um pouco sobre a Palavra de Deus, dar continuidade ao mês de missões, tá? E primeiramente eu agradeço ao pastor Viana, ao pastor Neil, pela confiança que me foi dada, tá? Tenho certeza que não vou decepcionar vocês nesse momento, tá? E estendo também esse agradecimento aos pais dos adolescentes, né? Por que o agradecimento vai para eles? Essa mensagem, ela foi esboçada no ano passado, através de uma meta que nós demos para os adolescentes quando nós começamos as aulas online. Teve um momento que nós, professores, nós passamos para os adolescentes a missão de trazer a mensagem durante o mês inteiro. E, para nossa surpresa, o teor das mensagens, por mais que os textos fossem diferentes, eles nos levavam para o mesmo ponto, que era o cuidado com as pessoas. E baseado nesse cuidado com as pessoas, né, eu agradeço. Por que eu agradeci os pais? Porque a gente consegue sentir o cuidado que os pais de Vila São José estão tendo com os filhos adolescentes, fazendo com que eles estejam nas aulas online, conscientizando esses meninos e meninas que estar com Cristo é o melhor caminho. Então, essa mensagem foi esboçada, eu espero que a gente passe momentos maravilhosos juntos aqui, tá bom? Que Deus abençoe a vida dos adolescentes. Um abraço especial para o Júlio, para a Carol, tá bom? Saudade de vocês, e logo, logo a gente vai estar junto. E vamos lá, eu peço que os irmãos que aqui estão, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, você que está em casa também, no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 37, Lucas, capítulo 10, versículo 37, nós vamos pegar a parte B do versículo 37, porque é onde nós vamos caminhar pela nossa mensagem, e a mensagem ela tem tudo a ver com o nosso tema de missões, porque ela foi uma ordem do Senhor Jesus. E diz assim a palavra de Deus, no lado B: vai e faze da mesma maneira. Olhando para outras versões, vá e faça a mesma coisa. Vamos orar nesse momento. Irmão Tiago, você pode orar para nós, por favor? Oremos. Nosso amado Deus e Pai, agora nesse momento, ó Pai, da Tua Palavra, pedimos que o Senhor abençoe o irmão Davi, ó Pai, que através do Seu Santo Espírito ele possa pregar poderosamente, ó Pai, e que vidas possam ser transformadas, ó Pai, e que possamos ter um caminhar diferente toda vez que nós ouvimos a Tua Palavra, ó Pai, em nossos corações e a praticamos, ó Pai. Abençoe, que ele possa continuar firme, junto com a Érica, com o Júlio e com a Carol, ó Pai, ensinando os nossos adolescentes. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, como a gente disse, né, aqui tem uma ordem clara do Senhor Jesus, mas só para a gente pegar o contexto, né, dessa ordem, se nós olharmos para os versículos anteriores, né, Jesus está conversando com a Bíblia. É interessante que a Bíblia fala um certo doutor da lei. Então a Bíblia não deu muita importância para esse homem, né? Talvez seja porque, talvez não, Jesus já conhecia o coração desse homem, e algumas indagações foram feitas para Jesus, né? E Jesus colocou esse cara no devido lugar, esse homem no devido lugar, né? E se nós olharmos para todos os versículos, para a gente pegar o contexto completo dessa ordem, a gente inicia lá no versículo 30, então eu peço que os irmãos acompanhem a mim, e diz o seguinte, o Senhor Jesus: e respondendo Jesus disse: descia o homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram, ou seja, roubaram, espancando-o e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. 32, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, a gente vai falar sobre essa parte também, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo,
moveu-se de íntima compaixão. Compaixão nós aprendemos domingo passado com o pastor Neil, e nós vamos falar um pouquinho o que significa essa palavra compaixão. E 34, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo do que mais gastares eu pagarei quando voltar. Aí continuamos, né? Qual destes 3 te parece que foi o mais próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Cristo dá aquela ordem, né? Ok, vai e faz a mesma coisa. Se nós olharmos para esse texto aqui, nós vamos destacar 3 pontos do que a gente leu. Nós tínhamos um problema. Esse homem tinha um problema, ele precisava de uma solução. Ele não precisava que alguém chegasse perto dele e orasse por ele. Ele não precisaria de oração naquele momento, esse homem precisava de alguma coisa, porque a Bíblia diz que, além de terem assaltado ele, bateram nele e deixaram ele quase morto. Ou seja, descartaram o homem como se ele fosse algo descartável, um copo descartável, como se não servisse para mais nada. Nós temos o quê? Pessoas que poderiam fazer para ajudar no problema, e aqui nós precisamos destacar 3 pessoas, e aqui eu não vou entrar na classe qual eles precisam, a gente vai pensar em indivíduos, nós vamos pensar em pessoas, tudo bem? E o terceiro ponto, ações que foram tomadas, seja elas boas ou ruins, porque os 3 tomaram ações. Por mais que pareça que os 2 não fizeram, não, eles fizeram algumas coisas, eles tomaram a ação de não fazer nada. O não fazer nada é uma ação também, e eles tomaram essa decisão. E se nós olharmos para a nossa vida de hoje, pessoas também estão com problema. E é muito interessante, e a nossa igreja, com mais de meio século de idade, essa igreja ela não se cansa, e aqui é um agradecimento, né, a visão dos 2 líderes que nós temos, né, que o pastor Neil e o pastor Viana, junto com os diáconos, fazem com essa igreja. E eu preciso abrir um momento de agradecimento a um amigo. Ele esteve na minha casa, né, o Mauro esteve na minha casa com a família dele, e ele deu um testemunho da nossa igreja aos meus pais. Eu não sei aonde chegou o assunto, que nós chegamos no assunto de sustento, de fome. Aí chegamos, né, naquele detalhe da conversa, chegamos até o que Vila São José faz. Aí meu pai se espantou quando ouviu que a igreja, a gente faz as cestas básicas, e a gente entrega para muitas pessoas. Aí o testemunho foi grande, sabe? Porque talvez as pessoas não conheçam realmente o que essa igreja faz. E se você que está como visitante, eu te convido a entender um pouco mais sobre a nossa igreja, e quem sabe você um dia fazer parte dela, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa para você fazer aqui dentro. Então esse testemunho foi muito bom, porque ele não tinha ideia do que essa igreja faz. Nós tínhamos um problema, tínhamos ações de fazer e fizemos as ações. E aqui um agradecimento especial para os diáconos, que têm tido esse cuidado com as pessoas, têm tido uma visão clínica com as pessoas. As pessoas estão com fome, então vamos levar comida para elas. Aí se ela tem um problema de desemprego, a gente vai orar para que Deus dê emprego para ela. Mas o primeiro problema dela é fome. E esse rapaz aqui, ele tinha um problema. Ou fazia alguma ação com esse rapaz, ou deixava ele no caminho para morrer, como se fosse um bicho, sei lá. E aqui, para a gente discorrer um pouquinho mais da mensagem, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses 3 personagens, tudo bem? O primeiro deles era o sacerdote. Vamos para a palavra de Deus e ver quem era o sacerdote. Se nós olharmos para o sacerdote, né, qual que era, ele era um representante de Deus para o povo e do povo para com Deus. E se a gente olhar para a palavra de Deus, lá, né, antes do sacerdócio hebraico ali, se a gente for na palavra de Deus em Gênesis, eu convido os irmãos, né, e todos que nos ouvem, a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 19. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era o sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão
pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Então, o sacerdote era um homem próximo a Deus. Então, é aquele negócio, o que as pessoas esperam das pessoas que são próximas a Deus, ou as pessoas que se titularizam cristãos. A gente sempre vai esperar algo a mais dessas pessoas. E vamos lá, vamos para o levita agora. Não, vamos continuar lá ainda sobre o sacerdote, vamos abrir em Êxodo 29, 1. Aqui foi, a partir do momento que Arão foi consagrado, Êxodo 29, 1. Isto é o que lhes hás de fazer para santificar, para que me administrem o sacerdócio. Vamos agora para Levítico, capítulo 8. Só para a gente entender um pouquinho quem era o sacerdote. Capítulo 8. Versículos 1 a 3 e o 12. E falou o Senhor Moisés, dizendo: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães asmos. E reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Ou seja, foi apresentado para o povo. Então, as pessoas sabiam o que esse homem era. E se nós formos lá para o versículo 2 e 12, derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. Então, era um homem que as pessoas esperavam algo a mais dele. E se nós formos agora para o segundo personagem da nossa história, vamos para o levita. E vamos só lembrar um pouquinho quem eram os levitas. Membros da tribo de Levi. E ele tinha algumas atividades interessantes. Uma delas, cuidava da limpeza e arrumação do tabernáculo. Tá? Em algumas situações, olhem só, esses homens ensinavam até a lei. Vamos em 2 Crônicas, capítulo 17. Nesse início a gente vai conhecer sobre esses homens. 1 Crônicas 17, versículos 8 e 9. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiranote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e com estes os levitas sacerdote Isama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei, e foram a todas as cidades de Judá ensinando o povo. Homens que tinham contato com a lei e homens também que as pessoas esperavam algo a mais dele. E também teve algum momento que esses homens serviram como músicos. Vamos lá, 2 Crônicas 16, 4 e 7. Ben-Hadad deu aos ouvidos ao rei Asa e enviou capitões... eu acho que eu fiz errado aqui. 1 Crônicas, me perdoe. 1 Crônicas 16, 4, 7. E pôs algum dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E era Asaf chefe, e Zacarias segundo depois dele, Gesiel e Semiranote e Jeiel e Matitias e Aliabe e Benaia, Obed-Edom, Jeiel, com alaúdes, com harpas, e Asaf fazia ouvir os símbolos. Também, então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para o ministério de Asaf, e seus irmãos louvassem ao Senhor. Então, um homem que tinha acesso a Deus de uma forma diferente. Agora vamos para o samaritano. Samaritano, eu procurei um pouco da história sobre essas pessoas, então vamos lá. Teve uma divisão na nação de Israel, onde eles fizeram parte do reino de norte ali, do reino do norte, e ficaram na capital da Samaria. E muitos deles acabaram distorcendo a lei. E acabaram também se perdendo em idolatrias. 2 Reis, vamos lá, 2 Reis,
capítulo 17, versículo 29. Segundo Reis, capítulo 17, 29. E diz assim: porém, cada nação fez os seus deuses e puseram na casa dos saltos os samaritanos, fizeram cada nação das cidades que habitava. Vamos para 2 Reis 17, de 30 a 33 agora. E os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibás, Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, e Adramalaque e Anamaleque, deuses serviam. Olha, também temiam o Senhor, dos quais baixos do povo fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais faziam o ministério nas casas dos lugares altos. E assim temiam o Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações dentre os quais tinham sido transportados. Então, cada tipo dessas pessoas aqui, em algum momento, tiveram a sua responsabilidade. Vamos trazer para nós como se fossem cristãos. Só que aqui a gente pode destacar alguns pontos desse povo. E olha só, se a gente olhar para o versículo o qual a gente leu sobre o homem, vamos destacar algumas situações desse homem. A situação do homem espancado. Se a gente voltar lá para o texto de Lucas, vamos lá voltar em Lucas. Tá? A gente não vai andar mais no Antigo Testamento, somente no Novo Testamento. Lucas 10. E diz o seguinte, o versículo 30. E respondendo Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Caiu na mão de assaltadores, os quais os despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o quase morto. A gente pode destacar duas coisas que aconteceu na vida desse homem. Ele precisava de ação de alguém, porque algo aconteceu na vida dele, ele corria risco de vida, e se nós trouxermos isso para a nossa vida, né, esse homem estava completamente destruído. Porque se a Bíblia destaca que ele estava quase morto, se deixassem esse homem lá, ele com certeza iria morrer. Com certeza. E se a gente se colocar no lugar desse homem, olha só, vamos fazer uma imagem cerebral juntos aqui. Desce o primeiro homem, esse homem está encostado em algum lugar, e desce o primeiro homem. Imagina esse homem que foi espancado vendo descer o sacerdote, esperando uma ação desse sacerdote. Ele esperou uma ação desse homem, e a Bíblia diz que esse homem ele passou direto. No 31, descia no mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, ou seja, ele atravessou a calçada. Ou seja, eu estou ocupado demais para poder parar, para fazer alguma coisa para esse homem. Só que Cristo, no 37, pede para a gente fazer a mesma ação que o samaritano fez. Seja ela uma ação momentânea que a pessoa precisa, e a gente vai ver outras ações aqui, ou seja ela a ação de continuar a falar de Cristo. Porque ainda tem pessoas que não conhecem a Jesus, por incrível que pareça. Tem pessoas que precisam experimentar do amor de Jesus, sabe, para ter mudança de vida. Tem pessoas que estão necessitando, essa igreja faz um trabalho de capelania lá embaixo. E certa vez nós estávamos lá, fazendo o nosso trabalho corriqueiro, dando café da manhã e fazendo o nosso culto. Aí uma pessoa parou o carro, ela ouviu alguns minutos da nossa programação, ela chamou uma das pessoas que estavam lá e entregou um dinheiro para ela. Toma, é para a igreja. Agora, o porquê que ele fez isso, eu não sei, mas quem sabe esse homem, será que ele já teve algum contato com a palavra de Deus, sabendo que a igreja faz trabalhos como esse? Ninguém pediu dinheiro lá embaixo, porque a gente não pede. A gente dá. E eu não estou falando isso para engrandecer o nome dos irmãos, não é isso não. É para destacar o trabalho que essa igreja há mais de 50 anos vem fazendo, e ela vai continuar a fazer. Até o dia que o Senhor Jesus nos buscar, porque a ordem de Cristo é clara. E a gente vai ver algumas ordens aqui no decorrer da nossa mensagem. A ordem de Cristo ela é clara, e ela vai ser cumprida aqui. Vamos lá para o segundo ponto, para o segundo agir, que o primeiro agir foi uma ação
que não teve ação. Ele decidiu não ajudar. Ele decidiu, foi uma decisão, por mais que pareça que ele não fez, não, ele fez, ele decidiu não ajudar. É uma decisão, a gente também tem a decisão de não ajudar. O segundo, vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte: de igual modo também um levita chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Repare que os dois homens estavam indo para um lugar. Só que a bolha ao qual eles viviam, talvez a bolha da religiosidade, ou a bolha realmente do que eu já faço, o que eu faço já está bom, porque talvez isso, sabe, acaba acontecendo no nosso coração, talvez a gente acha que já está fazendo bastante, quem sabe? Quem sabe é o momento de nós refletirmos, vamos ver se a gente não pode fazer sempre um pouco a mais, sempre um pouco a mais. Tem pessoas morrendo. Essa semana nós estávamos conversando, né, eu abri algumas coisas, pastor Neil, que a gente precisa fazer mais pelos adolescentes, e a gente vai se empenhar a fazer mais. A gente vai se empenhar porque as coisas estão dando certo, pastor Viana, e eu não falo isso para engrandecer os 4 professores, não é isso não, porque já é um trabalho que essa igreja vem fazendo, porque nós tivemos Renato e Beth, nós já tivemos Andrés e Mauro, nós já tivemos Rogério e Dani. Então, é uma sucessão de trabalhos que vem sendo feito com a preocupação não de ter nome em Vila São José, não é isso, não. É para que as pessoas aqui, elas deem continuidade ao trabalho. É só a gente olhar os jovens que hoje estão aí, que foram nossos alunos, Andresa. Eles estão dando continuidade, Tiago. O cadete que está na nossa sala, Tiago, ele vai dar continuidade, porque a decisão que ele tomou há domingos atrás de um batismo, não foi surpresa para você, porque é continuidade de algo que ele vê na casa dele, ele vê vó e avó e vô crente, os pais crentes trabalhando. Não é novidade isso. Não foi uma coisa assim, uau, o Júlio pediu. Não, ele já sabe o caminho certo. Ele vai dar continuidade. E essa igreja, ela tem um pensamento muito interessante pelos 2 pastores, que são a formação de pessoas. E é isso que a gente quer fazer com os adolescentes, é que eles andem sozinhos, né, Andresa? Que eles andem ali, que eles deem continuidade a esse trabalho, porque vai ter um momento, né, e eu não estou desejando isso para os pastores, mas eles vão ficar cansados também. Aí vai ter pessoas que vai ter que dar continuidade. Eles vão ficar cansados, eles não vai ter mais a mesma pegada. Eles vão ficar cansados e a gente vai ter que estar ajudando ali. E que Deus abençoe a vida desses adolescentes e, quem sabe, ali levante uma pessoa, uma liderança. E a nossa preocupação é fazer o quê? Falar de Cristo para os que não conhecem, porque vem muitos para nós, daqueles que não têm a família cristã, e isso também é muito bom, e eles deem continuidade, eles entendam realmente o plano da salvação e entendem a responsabilidade que nós, como cristãos, nós temos. Pequenos cristos, lembram? Cristão? Dar continuidade. Vai, faça a mesma coisa. Vai, dê a continuidade. Não pode ser novidade isso para nós. Agora, vamos lá. E olhando para esses 2 homens que passaram a largo passo, para a nossa linguagem de hoje, eles atravessaram a calçada, tudo bem? Deixaram para lá. Não é comigo esse negócio aí. Eu estou atrasado, eu tenho mais o que fazer. Olha só, se nós olharmos para Isaías, eu falei que nós não íamos ler, mas vamos para o último texto do Antigo Testamento, Isaías capítulo 29. Isaías 29. E a Bíblia diz o seguinte para nós: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim com sua boca, com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruído. Olha, será que esses homens só honravam a Deus com as bocas mesmo e esqueceram para o que foram chamados para fazer? A pandemia, ela é uma realidade em nossas vidas, a gente vê as coisas acontecendo. E foi destacado aqui, essa igreja não para mesmo. Não para, e ela não vai parar. Se Deus quiser, ela não vai parar, porque tem muitas pessoas para a gente trabalhar ainda. Semana passada nós tivemos um alerta de um dos pastores. Nós tínhamos que ter uma frequência muito maior online, a gente tem pouca. A gente tem que ouvir, gente. Sabe, você que nos ouve, a gente tem que insistir em
em ouvir a palavra. Para a gente que acompanha os cultos online, talvez o prestar atenção no culto, ela é diferente mesmo do que a gente está aqui na presencial, é diferente. A gente se distrai com o dia a dia, com criança, é verdade, é diferente. Mas, sabe, a gente tem que estar junto. E a gente tem que, sabe, fazer o quê? A gente tem que prolongar, sabe, os links que a gente faz, a gente tem que mandar para outras pessoas mesmo, porque a gente tem a chance de chegar em locais que talvez fisicamente a gente nunca chegaria. Talvez a gente não chegaria em outros locais. Talvez, porque essa igreja já foi longe. Nós já fomos lá em Foz do Iguaçu, o pastor Silvio passou um vídeo para nós fomos lá, fizemos um trabalho lá. E ontem nós estávamos vendo algumas fotos e foi uma parte emocionante. Eles botaram algumas fotos lá de Foz do Iguaçu. Foi algo especial. E essa igreja não vai continuar. E hoje, conversando com a Maria, ela falou, pô, já tem 2 anos sem viagem. É verdade. Mas a gente vai voltar com as viagens missionárias, sabe? E vamos olhar agora, né, para a ação correta do momento correto. Então, se nós voltarmos lá, né, para o capítulo 10 de Lucas, vamos lá para o capítulo 10 de Lucas. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, né, chegou ao rapaz que estava ali, que ele está dizendo, né, vendo-o, comoveu-se de íntima compaixão. E na semana passada, nós tivemos um destaque para essa palavra, e olha só o que diz essa palavra, o que é a palavra compaixão? Sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa, vindo com ações. Compaixão não é sentir pena. Compaixão é um sentimento vendo o problema. Aqui, no dicionário, ele mostrou uma coisa interessante, a tragédia pessoal, porque esse homem estava com uma tragédia, realmente. Ele tinha uma tragédia na vida dele, ele foi assaltado, ele foi humilhado. Em outras versões, se não me engano, na Bíblia que está a Érica aí, me parece que tiraram as roupas dele. Então, esse homem foi humilhado. Aí, no terceiro, eles bateram nele, além de terem roubado dele, eles bateram. E olha só, o homem sentiu a compaixão, e ele tinha que fazer alguma coisa, só que ele não deixou de ir para o compromisso dele. Olha que interessante. O nosso trabalho, seja o que a gente faz, se nós temos uma outra profissão, ele não nos impede de continuar o trabalho das ordens de Cristo. Ele não nos impede. Ele pode limitar por algum período, ele pode limitar alguns trabalhos, pode, mas ele não impede. Ele não impede a gente a continuar o trabalho. Ele não impede da gente continuar a falar do reino para as pessoas que não conhecem. Ele não vai nos impedir de continuarmos a dar o café da manhã lá embaixo, não. Ele não vai. Quando nós estávamos no ano retrasado, estávamos no frio, no inverno, eu me lembro que nós fomos entregar roupas lá para eles. Tinham pessoas que iam lá, pastor Vina, é só para receber uma blusa. Gente, imagina o que é passar um frio. A gente, aquele negócio da compaixão, sabe, de olhar o problema e agir. A gente continua sim orando pelas pessoas e a gente tem que continuar. Só que a oração tem que vir com ação por nossa parte. É para isso que a gente foi chamado. Porque se a gente olhar para a multiplicação dos pães, né, a Bíblia destaca que Cristo teve compaixão dos que estavam ali. Só que Cristo não teve pena deles. Cristo continuou a falar da palavra e Cristo deu o que eles precisavam naquele momento. Porque se eles continuassem, né, eles iam desfalecer de fome. Cristo fez o quê? Multiplicou o pão. Íntima compaixão. Ele teve compaixão daquele povo e fez algo por ele. E vamos lá. E fica alguns pensamentos, sabe? Aí uma parte da imaginação, eu fico imaginando esse homem recebendo a ajuda do samaritano. Puxa vida, o que fizeram com esse menino aqui? Olha, eu não posso deixá-lo dessa maneira. Eu preciso agir. A minha atividade ela vai continuar, mas eu vou agir. E olha só, esse homem tinha compromissos, porque se nós formos para os versículos seguintes, olha só, ele levou esse homem para um estabelecimento. Então, primeiro ponto, ele tirou 2 dinheiros, ele adiantou para o dono do estabelecimento 2 dinheiros,
e disse: cuida dele, e tudo que gastares, eu te pago quando eu voltar. Ele continuou a vida dele, ele não deixou de fazer a ação que deveria ter sido feita. Eu não sei qual caminho que o samaritano, o levita e o sacerdote estavam indo, mas se nós olharmos para nós mesmos como cristãos, vamos imaginar Francisco e Davi passando por um homem e não agindo, foi a mesma coisa que esse homem fez, que os dois fizeram. Atravessou a calçada. Esse negócio não é comigo, não. Eu tenho um compromisso, eu tenho que continuar. Só que o samaritano vai e quebra tudo, sabe? Eu tenho compromisso, é verdade, mas eu preciso agir primeiro. Tem pessoas morrendo, então vamos agir primeiro. Vamos falar de Cristo. Tem pessoas passando fome, vamos continuar dando a cesta básica. É isso aí. E vamos lá. Se nós olharmos para essa ação do samaritano, se a gente for lá para 1 João, vamos abrir juntos, 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz o seguinte: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como será nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra em verdade. Em outras versões, por ações. Ei, quem tem condição de não agir, por que não vai agir? E aqui eu não estou questionando a Bíblia, pelo amor de Deus, mas, sabe, é um ensinamento. Por que esses dois homens não agiram? Qual o compromisso que eles tinham, que era tão grande, que não podiam despertar no coração compaixão por esse rapaz? Aí é por isso que nós lemos Isaías lá. Será que esses homens só louvavam a Deus através de suas bocas, só para fazer bonito? Hein? Será que às vezes a gente não se encontra nesse estado e às vezes a gente está numa bolha tão grande do nosso dia a dia e a gente se esquece de realmente fazer o que Deus nos chamou para fazer? É continuar. Porque Cristo também fala lá em João que a gente vai continuar as obras, a gente vai continuar o trabalho que Ele iniciou. E a gente não pode parar. E se nós olharmos para o nosso dia a dia, nós temos muito a realizar ainda. Tem muita coisa para acontecer. E mais uma vez vai um destaque para os cultos nas praças. E a gente não vai deixar de tê-los quando tudo voltar ao normal. A gente vai continuar descendo para lá. Porque se uma alma se converter... Lógico, ali a gente vai ajudar aquelas pessoas que realmente estão com fome, né? E o pastor Viana destacou, né, que nós vamos aumentar para 2 cafés. E é verdade. Quando a gente chega lá, a realidade de ver aquelas pessoas que estão alcoolizadas ali, talvez elas se alcoolizam porque não têm dinheiro para comer, e é verdade mesmo. Isso é verdade. Talvez é melhor estar bêbado e dormir do que ficar pedindo ou correndo atrás de comida. Talvez para eles a realidade deles é daquele jeito. E você de Vila São José, que nunca foi na praça, sabe, é um convite. Vamos lá com a gente, quando tudo voltou ao normal, para você sentir na pele o que é estar com eles. O que é a gente fazer alguma coisa, é sentir a compaixão, é ir atrás e fazer o que Cristo nos mandou. E mais uma vez, a igreja agiu e continua agindo com as cestas básicas. Talvez não seja a realidade das nossas vidas, né? Eu estava conversando com o Neo hoje, a gente tem a felicidade e a bênção de trabalhar em casa, mas tem pessoas que, por conta da pandemia, deixaram de trabalhar. Essa semana nós recebemos um vídeo de um homem em Goiânia, né? Ele entrou no supermercado desesperado, pedindo um saco de arroz. A gente, né, não sabe a veracidade, mas pelo desespero daquele homem, as palavras dele pareciam muita verdade, sabe? Pedir comida. Então, nós que estamos trabalhando online, a gente tem que se sentir abençoado, mas tem pessoas que estão precisando. E quem faz a distribuição dessas cestas, que são vocês, os diáconos, vocês sentem mais do que a gente, o quanto as pessoas precisam. E a igreja vai continuar, né? E se a gente olhar para a vida desses dois homens, né, o sacerdote e o levita, eles tinham papéis importantes perante a sociedade. Eles tinham papéis
Importante, as pessoas esperavam um pouco mais deles, sim. E como esperavam? Sacerdote, porque era um homem que estava próximo a Deus ali. O levita também. E por que não fazer alguma coisa? Por que não sair da bolha? Cadê a compaixão desses homens? E se nós trouxermos para as nossas vidas, será que nós temos realmente exercitado a compaixão em nossas vidas? Será que isso está dentro de nós, a compaixão realmente de fazer algo? Né? Além do nosso papel como crente de oração, vamos orar pelas... Isso mesmo, vamos continuar orando, a gente tem que continuar orando. Mas existem coisas que a gente tem que sair da bolha e fazer. É simples. Tem coisas que nós temos que sair do dia a dia. E isso não atrapalha. Não atrapalha. Não atrapalha. Nós temos um pastor que é professor de física, temos outro pastor que é advogado, e não, sabe, não atrapalha, gente. Os diáconos também, todos têm profissões aí, não atrapalha. Lógico que às vezes vocês têm que mexer um pouquinho nos horários para poder dar prioridade para as coisas de Deus, mas as coisas não atrapalham, não, elas só agregam. Elas só agregam. E a gente não pode fugir da nossa responsabilidade, né? E olhando um pouquinho para a cidade onde a gente está morando hoje, né, a gente viu no final da primeira onda do ano passado, algumas igrejas lá em Peruíbe, o que eles fizeram? Eles começaram a entregar marmitex na rua, e é incrível como as filas estavam grandes para receber um marmitex. A gente não sabe se essas pessoas iam comer um jantar, se era para o almoço, ou se era para dividir para os dois. Era um negócio inacreditável. A fila que estava para receber um marmitex, e o marmitex talvez seja a realidade, uma coisa padrão nas nossas vidas, e filas para receber um marmitex. Então as igrejas têm que continuar mesmo trabalhando, as igrejas têm que continuar mesmo agindo, as igrejas têm que continuar mesmo agindo com compaixão, fazer o papel de cristão, mas também com ação. E se nós olharmos para alguns textos, para a gente, né, caminhar para o final, existem algumas ações que nós temos que fazer. Existem algumas ações que elas têm que ser realidade em nossas vidas. A gente tem que fazer uma autoanálise todos os dias das nossas vidas e ver se a gente realmente não está numa bolha de conformismo. Porque Cristo, olha só, a decisão de amar. Vamos lá para Marcos 12, versículos 30 e 31. Marcos 12, e 31. Amarás, pois, ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. 31. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Se nós voltarmos lá para Lucas 10, o momento que Jesus está conversando com aquele certo homem, que a Bíblia o chama dessa forma. Olha só: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? E esse homem responde. Se ele responde, ele é um homem que entende da lei, mas talvez ele não viva a lei. É por isso que Jesus chega e dá uma porrada nele, assim, a nível: ei, meu, você realmente está fazendo o que tem que ser feito? E olha só, e ele diz, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondesse bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: mas quem é o seu próximo? Aí Cristo conta a história do samaritano para ele. Aí olha só, qual destes três que foi próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: quem usou de misericórdia. Aí Cristo mais uma vez fala para ele: então vai e faz a mesma coisa. Vamos sair da bolha. Vamos sair do momento de conforto. A ação de ir agora. Olha só o que diz. Vamos lá, em Marcos 16, 15. Ele é muito conhecido por nós. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ou seja, a ação de amar e agora a ação de ir. De ir, continuar o trabalho que Cristo iniciou. De ir, continuar o trabalho de falar sobre o reino e fazer ações que têm que ser feitas. É simples assim. E vamos lá, a ação de enfrentar o trabalho. Vamos para Lucas 10, mais uma vez. Lucas 10. Versículos 2 e 3. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio de lobos. Quem disse que o trabalho vai ser fácil? E quem disse que o trabalho ele nunca será fácil? E é por isso que nós temos que replicar, sabe? O negócio de a gente, não vou fazer porque o outro não faz. Não, a gente tem que fazer. E que as nossas ações, aí eu digo, não para engrandecimento pessoal, que as nossas ações constranja outra pessoa para ela também fazer. E assim a gente consegue ter um maior número de pessoas fazendo a mesma coisa. E o maior número de pessoas fazendo a mesma coisa, o maior número de pessoas a gente vai atingir através do Evangelho, o maior número de pessoas a gente vai continuar a ajudar, e assim até o dia que Cristo voltar. É simples desse jeito. Mas quem disse que será fácil? Vamos lá. E a promessa da recompensa. Nós vimos a ação de amar, a ação de ir, de enfrentar o trabalho que não será fácil, e a recompensa, porque todo trabalho tem uma recompensa. Todo trabalho tem uma recompensa. Na segunda viagem missionária dessa igreja, em Lupércio, nós estávamos num culto de sábado, acho que vocês vão lembrar, o irmão Miguel, né, que sempre foi um evangelista, assim, era a marca dele isso aí. Nós estávamos num culto de sábado e ele estava fora da igreja. O Silvio era pastor lá. Ele parou um homem que estava vindo da roça. E por mais que pareça engraçado o que eu vou dizer agora, ele estava carregando aquela vassoura, com um pedacinho de pano atrás, igual os desenhos, lembra disso aí? Aquele senhor? E estava carregando aquilo ali, estava chegando da roça. Agora vamos imaginar fisicamente como esse homem estava, porque o trabalho da roça não é simples, quem já trabalhou em roça sabe como é que é. Esse homem parou para ouvir um pouquinho, porque o Miguel, né, deve ter insistido tanto, né, que o irmão Miguelzinho ele não desistia, né? Ele deve ter insistido tanto. Aí esse homem entrou, pelo menos para descansar as pernas. Só que ele não sabia que ele teve um encontro com Cristo aquela noite. Ele não sabia. E por incrível que pareça, aquela noite, aquele homem, lembra? Ele entregou a vida a Cristo. Aqui eu não vou entrar no mérito da verdade ou não, da decisão dele, mas ele ouviu falar de Jesus aquela noite. Ele estava podre de cansaço. Ele estava na roça, era noite já. Ele estava com, acho que é marmita que carrega naquilo, né? Que eles levam, as pessoas da roça, sabe? Tinha um bolo assim, de pano. Ele ouviu falar de Cristo. E aquela noite ele tomou uma decisão. É fazer o trabalho. É fazer o trabalho. E o Miguel estava fazendo o trabalho em pleno culto. E vamos lá, recompensa, a promessa. João 14, vamos abrir em João 14. João 14, 2 a 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Né? Aqui Jesus está conversando, né? E ele faz algumas confirmações. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. E agora a promessa, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, vou vos preparar lugar, virei outra vez, e vos livrarei, e vos levarei a mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Vós sabeis para onde eu vou, e conhecereis o caminho. Olha só, ação de amar, ação de ir, enfrentar o trabalho e a recompensa. Vai valer a pena. Só que durante esse caminho, algumas ações têm que ser feitas. Algumas ações assim, concretas têm que ser feitas. Além da palavra, além de nós anunciarmos o reino de Deus, ações devem ser feitas.
Se nós olharmos para o contexto lá de Lucas, os dois, levitas e sacerdote, eles tiveram a oportunidade de tomarem ações. E eles tomaram ações que não correspondiam à classe de pessoas ao qual eles respondiam ou pertenciam. Nós nos titularizamos como cristãos, como crentes. As pessoas esperam dessas pessoas. Não tem conversa, as pessoas esperam. As pessoas sempre vão esperar algo a mais. Sempre vão esperar algo a mais. Ué, mas não é crente? Não poderia estar fazendo isso? Não poderia estar fazendo aquilo? Elas sempre vão esperar algo a mais. E aqui um convite para você que talvez não faça parte de qualquer tipo de trabalho dessa igreja, sendo membro dela, vale a pena, seja em qualquer ministério que você estiver, essa igreja sempre terá demanda para você, sempre terá demanda. Essa igreja ela não para, por mais que a gente pareça uma igreja pequena, mas é muito trabalho. Se a gente olhar para Lucas 10, 2 e 3, isso é realidade, é muito trabalho a fazer, é muito trabalho a fazer. Então vamos fazer o que Cristo pediu lá em Lucas, e eu encerro aqui mais uma vez, tá? Vamos mais uma vez lá no texto de Lucas, capítulo 10, há muito trabalho a fazer, e se você ainda não está em qualquer tipo de ministério dentro dessa igreja, seja ele qual for, seja o que o seu coração ali fala, poxa, eu acho que eu caibo aqui. Poxa, converse com a liderança do ministério, converse com os pastores dessa igreja, não tenha dúvida que aqui você terá lugar para trabalhar. Eu me identifico em sair nas ruas e falar de Cristo, então vá. É isso mesmo. Eu me identifico a trabalhar com crianças, procure Henrique, procure os pastores. Tem muita criança para nós falarmos. Nós temos 2 EBF, 2 ou 3? 2 EBFs por ano. As crianças vêm aqui, ouvem de Cristo. Talvez seja a primeira vez. Mas vale a pena. Porque um dos homens que vão ser consagrados a pastor é fruto de uma EBF. Então valeu a pena, Tiago. Valeu a pena. A EBF valeu a pena. E ficar aqui um sábado o dia inteiro com as crianças é cansativo, mas vale a pena. Vale a pena, porque uma delas pode guardar realmente no coração e continuar, porque esse homem, né, que é o Ricardo, ele é fruto de uma EBF. Um dia falaram de Cristo para ele como criança. E ele continuou. E hoje ele vai cuidar de pessoas. Aí vai ser a chance, sabe, daquele negócio que a gente falou, de replicar. Isso não para. Ele é cíclico, ele não para, ele não vai parar. Então a gente ensina pessoas, elas fazem a mesma coisa e a gente começa a criar uma teia de pessoas que continuam e vão fazer isso até a gente atingir o máximo de pessoas possível. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer. Vamos lá para o versículo 37. E disse, pois Jesus, vai e faz a mesma coisa, ou vai e faz da mesma maneira, ou vai, faz e copia o que eu fiz. É simples. Continue o que eu fiz. Vamos continuar o trabalho. E se você que está nos visitando, né, você está no nosso link, você é visitante, seja qual decisão que você tomou essa noite, seja para salvação, seja para batismo, sabe? Fale conosco, converse conosco através do nosso chat aí, para a gente te conhecer. E você que é membro de Vila São José, se tem alguma ação a ser tomada, se teve alguma ação que você já tem em seu coração e que precisa ser externada, externe aos pastores, vamos trabalhar juntos. Tem muita coisa para fazer nessa igreja, é muita coisa, gente, é muita coisa, não é pouca coisa. Não se espante que, olha, nós estamos com pandemia, diminuiu, não, aumentou. É só conversar com o Tiago, com o Mauro, Francisco, Tárcio, vamos ver o quanto de coisa que esses meninos estão fazendo aí. É muita coisa, é muita caixa que está sendo embalada aqui. E o ajudar um pouquinho aqui não vai ser ruim. Vai ser ruim se ver a gente embalar? Não vai, né? Não vai ser ruim. Eu não consigo ajudar fisicamente, então contribua para que a gente compre os alimentos, porque tem pessoas que precisam desses alimentos. Vá e faça a mesma coisa. Vá, me copie e faça a mesma coisa. Faça da mesma maneira. Que Deus abençoe a vida de Vila São José, que Deus abençoe a vida da liderança e dos pastores dessa igreja.
e que nos dê força, Senhor Deus, para a gente continuar esse trabalho missionário. E a gente nunca vai deixar de continuar. Que tem pessoas ainda que precisam ouvir de Cristo, tem pessoas que precisam de ajudas, ações momentâneas, ações para talvez dar uma segunda chance de vida, porque esse homem aqui, ele teve uma segunda chance de vida. Porque a primeira os bandidos tiraram, eles quebraram esse homem. E o samaritano deu para ele uma segunda chance. Eu não sei qual que foi o pensamento desse homem, mas eu fico imaginando, ele depois de bem, ele falou, puxa, eu tenho uma segunda chance. É a minha chance de replicar o que fizeram por mim. Eu não estou tentando inserir palavras na Bíblia, não é isso, mas eu estou imaginando a ação que esse homem iria tomar após ser ajudado. E mais um destaque, a vida do samaritano não mudou com seus compromissos. Ele ajudou o homem, então o que nós temos no dia a dia não nos atrapalha a continuar a ordem de Cristo. Não atrapalha. Ela só vai agregar, pode crer nisso. Mais uma vez, obrigado, pastor Viana, pastor Neil. Tá? Nós vamos orar e passo a palavra para o pastor Neil, não é isso? Pai, muito obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo momento que nós passamos juntos aqui, ó Santo Deus. Peço ao Senhor, ó Pai, que o continue abençoando a Igreja Batista de Vila São José, ó Pai. Peço que o Senhor dê a todos os membros aqui estão, ó Santo Deus, aos que estão nos ouvindo, ó Pai amado, aos visitantes, ó Santo Deus, um coração, ó Santo Deus, que realmente exercite a compaixão, ó Pai. Não nos deixe nunca entrar em bolhas de conformismo, ó Pai amado. Tire de nós, ó Santo Deus, qualquer tipo de coisa que nos impeça a de te servir da forma que o Senhor nos pediu, ó Pai amado, da forma que o Senhor nos ordenou a continuar e fazer da mesma maneira, ó Santo Deus. Abençoe, ó Santo Deus, o teu povo, abençoe a nossa noite, nos dê, Santo Deus, o teu cuidado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.